Olá, gente. Olá. Boa tarde. Meu nome é Igor, certo? Para quem não me conhece. Para quem me conhece, meu nome também continua sendo Igor. Eu sou um homem de 1,80 m, de pele marrom. Estou vestindo uma blusa preta, um casaco preto com a blusa branca por baixo e tenho cabelos pretos e cacheados. Estou falando isso pois é uma medida de acessibilidade. Eu estou me autodescrevendo para que as pessoas que no futuro possam ver essa oficina, elas consigam me identificar, certo? Então, a gente vai começar a oficina sobre construções de roteiro e subtemas, certo? Hoje a gente também vai falar sobre saúde mental, ok? Essa oficina, ela é realizada como forma de contrapartida social do meu projeto de desenvolvimento de roteiro, financiado pela Lei Paulo Gustavo, com recursos estaduais. A lei é uma lei federal, mas os recursos eles são estaduais e esses são a lista de patrocinadores, certo? Da realização. A Fundação José Augusto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Governo Federal. Meu nome, novamente, é Igor Justino, certo? E eu vou começar falando sobre as minhas referências, certo? As referências que eu usei para a construção dessa oficina hoje são basicamente esses dois livros. Teve mais algumas, certo? Que eu vou falar, mas esse da Ackerman e da Puglisi, Emotional Thesaurus, não sei falar essa palavra, certo? E da doutora Linda Seeger, Writing Subtext. Esses dois textos, eu não consegui encontrar eles em português, certo? É bom frisar isso. Eles são em inglês e eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser depois, pode me contactar, eu passo sem problemas, certo? Mas eles são um pouco de difícil acesso justamente porque eles não são encontráveis no nosso idioma, certo? Outra das minhas referências, não que eu usei para encontrar, para realizar essa oficina, mas foi o Masterclass da Shonda Rhimes. Para quem não conhece, a Shonda Rhimes, ela é a criadora de Bridgerton, de Grey's Anatomy e de Scandal. Ela tem um Masterclass sobre criação de roteiro para séries de TV, certo? Eu acho muito legal, mas é um pouco caro também, certo? E outra das referências é a minha própria experiência de vida. Como eu já falei, eu fui contemplado pela Lei Paulo Gustavo e eu já escrevi alguns curtas, eu escrevo textos também, certo? E essas são as minhas referências. Esses dois textos, eles estão citados indiretamente ao longo da nossa oficina, eles vão ser citados indiretamente ao longo da nossa oficina, certo? E eles são muito importantes porque esse primeiro texto, o Emotional Thesaurus, esses dois praticamente eles mudaram minha vida como escritor, certo? Porque esse primeiro, ele ensina como representar emoções, certo? Como representar emoções através da sua escrita, tanto literária quanto a escrita de roteiro voltada para o audiovisual, certo? Ele particularmente é muito bom. Assim, a parte introdutória dele é um pouco mais densa, né? Mas depois ele fica super facinho de você usar um Google Tradutor ali, porque são apenas algumas palavras e dá para entender muito bem, certo? Já esse outro, ele é mais denso, certo? Ele tem 145 páginas, aquele outro tem mais, eu acho que é umas 205. Mas esse segundo da Linda Seeger, ele ensina você a como lidar, certo? Na estrutura do seu roteiro, a como você inserir subtextos e subtemas, certo? Que vai ser o tema central da nossa oficina hoje, certo? Vamos passar? E aí, nesse primeiro momento, a gente vai discutir a criação de um roteiro, certo? Como a gente concebe um roteiro, como a gente tem uma ideia, como fazer com que essa ideia ela seja mais facilmente escrita, certo? Toda ideia que a gente tem, ela pode ser escrita de alguma forma, certo? Basta
a gente querer, basta você colocar no papel. Só que quando a gente está falando de roteiros para o audiovisual, essa ideia, essa escrita, ela precisa ser de uma determinada forma, certo? Existem várias formas de se escrever um roteiro, a formatação, entre outras. E eu não vou me deter muito à questão da formatação de um roteiro para audiovisual hoje, certo? Mas no futuro eu posso dar outra oficina sobre como formatar um roteiro, o formato de roteiros em geral, certo? Pode passar? Enfim, como conceber? Como eu já falei, né? Há diversas formas de conceber um roteiro ou uma ideia, certo? Eu separei essas três, mas não necessariamente a gente concebe uma ideia dessas três formas, certo? A gente pode conceber uma ideia, sei lá, estou andando de ônibus e estou divagando e de repente eu vejo uma pipoca boa, uma sacola de pipoca na rua. Isso pode me dar uma ideia para um roteiro e não necessariamente segue uma dessas três coisas, certo? Eu separei porque eu imagino que sejam as formas mais fáceis de a gente começar a escrever a nossa ideia, o nosso roteiro, certo? A primeira delas é a gente elencar um tema principal, certo? A gente elenca um tema principal, a gente vai fazer um pouco disso aqui, certo? A gente elenca esse tema principal pensando, sobre o que eu vou escrever no meu roteiro, certo? Esse tema principal, a gente pode fazer ele através de um resumo, a gente, tô naquele brainstorm, certo? E eu começo a escrever, sei lá, estou escrevendo a história de um ônibus. Pronto. Então, eu já sei que eu vou escrever sobre um ônibus, certo? Mas eu preciso de mais coisas sobre isso. Então, eu vou anotando, eu quero escrever sobre um ônibus, sei lá, de tal companhia, eu quero escrever sobre um ônibus de tal linha, certo? Sobre as histórias que estão dentro daquele ônibus. Ou a gente pode fazer fichamentos, tem gente que gosta de fazer aqueles quadros de fluxograma, né? Pra ficar melhor de entender. Vai de cada um, certo? Vai de cada pessoa que está fazendo o roteiro, ok? A gente pode pensar em diálogos, certo? A gente pode pensar, nossa, esse personagem falando isso nessa situação. Então, a gente pode começar basicamente pensando em algo muito bom. Nossa, isso ficaria muito legal nesse contexto. Fulano falou que não amava o pai, sei lá. Fulana falou que gostava mais de sushi do que de pão. Não sei. São várias coisas que a gente pode pensar como diálogo, certo? Antes de criar a nossa ideia, certo? Então, sempre que você tiver a sua ideia, uma dica, é sempre escrever como você conseguiu conceber ela, certo? E afinal, cenas ou cenários. Pensar em cenas completas, em cenários belos ou feios, certo? Então, eu penso que uma história se passando no departamento de arte da UFRN seria um bom cenário. Eu penso que uma história se passando apenas na escadaria do Decon é uma boa história. Apenas na escadaria de Mãe Luísa seria uma boa história. Seria um bom cenário para a minha história. Então, você anota, a minha história se passa, sei lá, na escadaria de Mãe Luísa, no Morro do Careca, na praia de Pipa. Então, esses cenários, eles são importantes também para a gente conceber a nossa ideia. Então, sempre que a nossa ideia inicial, ela surge, sempre é bom a gente registrar ela de alguma forma. Seja por fotos, seja através da escrita, certo? Através de uma pesquisa, você faz um mood board, certo? E é muito importante ter esse registro da nossa ideia, porque é a nossa ideia que vai gerar o nosso roteiro. E sobre o que falar, certo? Quando a gente tem a nossa ideia inicial, antes mesmo da gente pensar sobre ela, a gente precisa ter um tema central. Como assim um tema central? Quando a gente fala de histórias, no geral, todas as histórias, ela tem um tema central,
certo? Vou dar alguns exemplos depois, mas esse tema central é o que vai guiar a sua história. Como assim? A minha história fala sobre amizade, certo? Então, toda a minha história, ela vai estar falando sobre amizade. Posso ter outros temas subsequentes à amizade, mas o foco principal dela vai ser amizade, certo? Esse tema central, ele pode ser de diferentes formas, você pode escrever ele de diferentes formas ou de diferentes maneiras, certo? Mas ele é o que vai guiar a sua história. Sair do tema central é sair da sua história. Além disso, o tema é subjetivo, certo? As outras pessoas que estão vendo o que você escreveu ou a produção audiovisual que vem subsequente ao que você escreveu, certo? Como assim? Porque, por exemplo, a minha história ela pode ser sobre um ônibus, como eu falei no outro exemplo. Ela pode ser sobre um ônibus. Mas outra pessoa que está vendo o meu roteiro, que está assistindo a minha história, certo? Ela pode entender que, na verdade, o tema central daquela história não é o meu ônibus, e sim sobre as pessoas que estão dentro dele, certo? Então, o tema, ele fica mais subjetivo conforme você deixa que esse tema seja subjetivo, ou ele chega de outras formas para as pessoas, certo? Mas a gente tem um diferencial, pode passar, vai ser mais pra frente, certo, que a gente vai ver isso, mas a gente tem um diferencial de alguns temas, eles são mais explícitos por determinados fatores, e outros temas eles são menos explícitos por causa de outros fatores, certo? E aí a gente tem aqui a diferença entre subtemas, certo, e subtextos. Subtemas, elas são temáticas adjacentes à temática central, certo? Que elas aparecem de forma explícita na história. Como assim ela vai aparecer de forma explícita na história? Por exemplo, eu tenho um conto sobre canetas, certo? Canetas, elas têm uma utilidade que é riscar. Então, subsequente a isso, eu posso ter uma história sobre um menino que gostava de desenhar com essas canetas. É um tema subsequente a ela, certo? Ou, por exemplo, estou escrevendo um romance, certo? Um romance é uma relação amorosa entre duas pessoas, ok? Mas, associado a essa temática, eu posso ter temas como a depressão, ansiedade. Posso ter temas que eles vão aparecer adjacentes àquela trama central, certo? Eu vou ter a minha trama central, que é um relacionamento amoroso entre duas pessoas, mas a temática, os subtemas, eles vão aparecer de forma adjacente na história. Eles não vão estar aparecendo de forma corriqueira, de forma total na nossa história, certo? Já os subtextos são mensagens que elas podem ser ditas de forma indireta por meio de diálogos, cenas, gestos ou ações, certo? O subtexto é aquilo que pode ficar subentendido, certo? Para o público em geral, ou para quem está tendo contato com o meu roteiro, ou eu posso deixar mais explícito e deixar que aquilo incremente mais a minha narrativa, certo? É importante a gente saber também que a oficina é de roteiro, certo? E os subtextos, eles não são dados apenas por quem está escrevendo. Você, como roteirista, pode falar, eu quero inserir esse subtexto aqui. Então, sei lá, eu quero inserir um subtexto sobre ansiedade, certo? Então, eu escrevo lá com todas as palavras, descrevendo como eu quero que essa trama seja abordada, certo? Esse subtexto de ansiedade seja abordado. Porém, os subtextos, eles também, muitas vezes, inclusive, eles podem ser dados pela direção de arte, pela direção geral que está fazendo
que está produzindo, certo? Porque dentro do audiovisual, a gente tem vários... existe uma hierarquia e a gente tem vários setores trabalhando em conjunto. Então, esse subtexto ele pode ser dado por uma angulação de câmera, ele pode ser dado por um objeto, por um cenário, certo? A gente tem várias formas de inserir, de fazer com que as outras pessoas elas vejam uma mensagem, mas não necessariamente que aquilo esteja de forma explícita na cara delas, certo? Algumas vezes essas mensagens elas vão estar de forma mais explícita e a gente vai entender um pouco como essas mensagens, para quem essa mensagem chega explicitamente, certo? E como é que, vamos dizer assim, esses subtextos, eles afetam a nossa narrativa. Pronto. Os subtemas. Depois de pensar no tema central do seu roteiro, pense em quais outras mensagens eu posso passar com isso, certo? E como eu falei, esses subtemas, eles vão ser passados através da escrita, certo? Os subtemas, eles não são atrelados à direção de arte ou à direção geral, certo? Eles são atrelados a quem escreve, certo? Como eu falei, se a direção geral quiser, ela pode inserir alguma coisa que não esteja ali no roteiro, porque o roteiro é um guia para a produção, certo? E aqui a gente um exemplo. Num roteiro sobre futebol, eu posso passar uma mensagem sobre amizade, sobre traição, sobre corrupção. Eu posso fazer um roteiro que mostre um time de futebol muito famoso, mas que os jogadores sofrem com pagamento porque a organização daquela empresa é corrupta, que pega o dinheiro deles indevidamente, certo? Então a gente tem várias formas de inserir esses subtemas dentro da nossa escrita, certo? Logicamente, os subtemas, como eu já falei, eles vão ser dados por quem escreve, por quem faz a narrativa, certo? Por quem guia aquela narrativa. Então, eu quero falar sobre uma viagem. Então, eu posso falar também sobre medo de avião. Medo de avião pode ser um subtema que eu posso abordar dentro da história sobre uma viagem, certo? Onde eu posso escrever. E é importante também a gente saber que quando você está fazendo um roteiro focado em audiovisual, se você, vamos dizer assim, escrever demais, você pode estar tomando o trabalho de outra pessoa e trabalhando a mais. Porque, por exemplo, se você considerar que algo ali é muito importante para a narrativa, você insere de uma forma. Mas as outras pessoas que vão trabalhar na produção do seu roteiro podem pensar coisas diferentes de você. Obviamente, como são uma equipe, vocês podem se acordar, mas às vezes não existe um acordo em relação a como encaixar aquilo visualmente, certo? Vou passar. Aqui eu trouxe 3 exemplos, certo? De filmes com temáticas que elas são bem fáceis de identificar quais são as temáticas. A gente tem Divertidamente. Qual é o tema de Divertidamente? Emoções, né? Os sentimentos que nós temos. Aí a gente tem A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, né? Qual o tema do filme A Viagem de Chihiro? Não, peraí, não é abandono parental. Ela teve... Os pais viraram porcos, né? Eles não abandonaram ela. Assim, como eu falei, o tema, ele é subjetivo a quem está vendo, certo? Por exemplo, falaram ali abandono parental. Já eu identifico que o tema central da Viagem de Chihiro são as aventuras de uma menina chamada Chihiro. Esse é o tema central. São aventuras de uma garota, certo? O amadurecimento de uma garota. Então, esse tema, ele chega de forma diferente para diferentes pessoas. Então, cabe a nós, como roteiristas, a gente saber controlar como essa temática ela está chegando para quem vai ter contato com o meu roteiro, certo?
E a gente tem o filme Carros. Qual é o tema do filme Carros? Carros. Exatamente. É um filme que a temática é carros. E a gente vai entender porque esses 3 filmes, eles têm uma coisa em comum. Eles são o quê? São animações. Essas animações, elas também têm mais uma coisa em comum, que é, elas são animações infantis. A gente vai ver mais lá pra frente também que, por serem infantis, elas estão lidando com um tipo de público. Então, esse público, ele precisa entender uma mensagem, certo? Então, essa mensagem que vai chegar para o público, ela precisa ser passada de uma certa forma e a gente vai entender um pouco, certo? Mas esses 3 filmes, eles também têm mensagens que são subsequentes às temáticas centrais dele. Por exemplo, no filme Carros, é um filme sobre carros, sobre corridas, certo? Mas a gente tem ali um subtema de romance entre o Relâmpago McQueen e aquela carro que é advogada. A gente tem um subtema de amizade, de cooperação, onde o Relâmpago McQueen coopera com toda aquela cidade para que eles voltem a ser a Radiator Springs, que um dia foi uma cidade grande, né? Na Viagem de Chihiro, a gente tem, por exemplo, um tema de exploração infantil, assim, se você pensar que a Chihiro ela é uma criança que é forçada a trabalhar, certo? A gente tem também a amizade entre ela e o Haru. É Haru? É Haku? Haku. Entre ela e o Haku, certo? E entre várias outras questões, como, por exemplo, a relação dela com a família dela, certo? Então, esses subtemas, eles vão chegar para as pessoas, para um público, certo? E ele chega para outro público de forma diferente. Já Divertidamente, assim, particularmente Divertidamente, é um filme que eu considero ele muito central e muito focado no que ele quer dizer, certo? Por quê? Porque ele não, vamos dizer assim, ele não abre muitas brechas para interpretações um pouco erradas, certo? Porque se você assistir o filme, você vai saber que ele é sobre as emoções de uma menina, certo? Que é a Riley. Então, você vai assistir aquele filme e você vai captar aquela mensagem e não existe tantas aberturas para que as pessoas elas entendam ou de outras formas. Obviamente, como eu falei, existem subtextos que eles podem ser entendidos através de mensagens, de cenários, de objetos, de várias coisas, certo? Que são colocadas dentro da imagem, certo? Mas, obviamente, alguém escreveu todos esses 3 filmes para depois eles se tornarem animações, para depois eles irem ao cinema, certo? E agora, gente, a gente vai começar, certo? Deixa eu checar aqui a hora. A gente vai começar uma parte da oficina que é a parte de escrita, certo? Então, eu tenho aqui algumas folhas e algumas canetas também para quem não trouxe caneta, ou para quem quiser também uma caneta, certo? E a gente vai escrever, a gente vai começar escrevendo e também vamos dialogar, obviamente, quem quiser dialogar, certo? Vou mostrar aqui a folha para vocês. A folha é uma folhinha simples, certo? Ela tem eixos e a oficina, como ela é para vocês saírem, essa folha não vai ser devolvida para mim, tá? Ela é para ficar com vocês que estão participando. Mas a minha intenção com a oficina é que a gente faça isso de forma como se fosse um processo, por etapas, certo? Então, vão existir os momentos onde a gente vai escrever. Essa folha ela vai estar totalmente preenchida, mas também vão existir os momentos que é só para escrever uma linha, certo? Então, eu gostaria de pedir a vocês que enquanto estivéssemos fazendo, né, vamos partindo por etapas, certo?
Então, gente, nessa primeira parte, o que a gente vai fazer, certo? Nessa folhinha, existe um espaço aqui que é tema da sua história e subtemas da sua história, certo? Nessa parte de tema, você vai colocar em poucas palavras sobre o que se trata a sua história, certo? Como eu já falei, o tema, ele é algo... pode ser uma palavra, sei lá, o tema é amizade, ou pode ser uma frase, certo? Então, vocês vão escrever o tema central da sua história. Depois, você vai pensar quais são mensagens, sentimentos que você gostaria que as pessoas vissem... Eita, tá tudo errado ali. Que as pessoas tivessem quando veem a sua história, certo? Então, vocês vão escrever o tema central, certo? Da sua história e algum subtema que você possa imaginar. Vou dar 5 minutinhos. Vou dar 5 minutinhos, também vou fazer... Oi. Uma palavra, Pode ser uma palavra, pode ser uma frase também. Não necessariamente precisa ser uma frase. Uma frase ou uma só palavra. Mas, e como eu já falei, o tema central da história, ele não necessariamente precisa ser algo tão abstrato. Você pode escrever uma história sobre cadeiras. Pense numa animação onde as cadeiras elas são vivas e elas têm a impressão sobre as pessoas que sentam nela. Sei lá, pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser desde algo muito abstrato até algo muito objetivo.
Ó, gente, nesse primeiro momento a gente só vai fazer esses dois, tá? Esses dois primeiros. Certo? A gente só vai fazer esses dois primeiros tópicos. É onde tem tema da sua história e subtema da sua história. Certo? Só um subtema mais de um. Pode ser mais de um. Eu coloquei vários. Então, gente, todo mundo já terminou? Certo. Uma das partes mais interessantes e uma das principais partes também da escrita de roteiro é que nenhum roteiro, ele não é nada, certo? Os nossos roteiros, eles nascem a partir de pesquisas, a partir de conversas, a partir da nossa vivência, certo? Com o mundo. Então, você não vai escrever sobre algo que você não sabe, certo? Então, partindo desse pressuposto, e para engrandecer o repertório de todo mundo que está participando nessa oficina, eu gostaria que vocês compartilhassem, certo? O início da escrita desse roteiro, certo? De vocês. Então, gostaria de saber primeiro qual é o tema que vocês escolheram, o tema central que vocês escolheram para o roteiro de vocês. Eu também estou participando dessa atividade junto com vocês, certo? E o tema principal da história que eu vou fazer hoje nessa oficina é a chuva, certo? A minha história vai ser sobre chuva, ok? Alguém quer falar? Pode falar. Tem uma música que eu gosto muito, que ela vem os filhos, quando é cowboy lá em Aí, sempre que eu escuto essa música, eu penso nessa história aqui que eu notei. Aí é sobre um romance entre dois cowboys e famílias rivais. E aí eles fugindo juntos, assim, do faroeste. Alguém mais quer falar? Gente, ninguém, vamos compartilhar. É importante. O meu também é romance, o nome é Continuar. Tem um grupo que eu gosto muito, que é o Lexo. E aí eu imaginei uma história de romance, o tema central é romance entre John Day e Chico. Tá. Vamos, gente, compartilha. Então, o meu é sobre o tesouro do fim do arco-íris. O tesouro no fim do arco-íris? E aventura. Legal. Eu pensei sobre o papel da mulher na sociedade. O papel da mulher na sociedade. Legal. Não sei se ficou muito abrangente. Mas temas centrais, eles geralmente são abrangentes, porque é um tema central. É o que vai guiar você na escrita do seu roteiro, certo? Então, ele pode ser abrangente. Você pode trabalhar o papel da mulher na sociedade de várias formas. Entendeu? Mais alguém? Eu fiz de uma forma meio abstrata. O tema foi uma frase, porque eu imaginei uma realidade onde a gente tivesse outros sentidos além do que a gente tem. Então, o tema central são outros sentidos além do que a gente tem? Pode ler a sua frase. Não foi exatamente isso. Foi? Ah, tá. Muito legal. Piratas do século XXI. Legal também. Eu coloquei busca pelo caminho de casa. Como? Busca pelo caminho de casa. Busca pelo caminho de casa. Legal. Mais alguém? Ok. Foi uma frase da Lua, o ciclo da vida de Deus sempre muda. Legal. Você pode falar mais alto um pouquinho? É o ciclo da vida de Deus sempre muda. Uhum. Aqui. Quer falar? Eu botei magia e romance. Magia e romance? Legal. Deixa eu dar aqui pra
Enfim, agora vamos falar um pouco sobre as pessoas. Quem mais se sentir à vontade de falar ao longo da oficina, certo? Pode falar sem problemas. E eu vou falar sobre os meus subtemas, que eu escolhi, que eles são associados a esse tema central, chuva, certo? Os subtemas da minha história, eles são amizade, liberdade, solitude, cidade e poluição. Eu pensei a minha história sobre a história de uma gotinha de chuva. Como ela enxerga o mundo depois que ela cai aqui. O processo de vida e como ela enxerga o mundo. Ela cai em diferentes cantos ao longo da vida dela, né, como uma gota de chuva, até o finalzinho da vida dela. Eu pensei numa animação sobre essa gotinha de chuva. Então, a animação é sobre chuva, certo? Alguém quer falar sobre os subtemas que escolheu? Eu ia colocar mais, mas eu não pensava em uma frase, mas eu teve reflexão sobre amadurecimento físico e emocional. Certo? Você colocou mais ou só esse? O outro que eu ia colocar seria o processo de aceitação da morte. Legal. Profundo. Mais alguém quer compartilhar o subtema? Crimes, faroeste, antigos romances, personagens, problemas familiares. Legal. Mais alguém? Gente, vamos participar, porque esse... Eu botei introspecção. Introspecção é o seu subtema? Introspecção para extroversão, É. Uma pessoa aprendendo a externar coisas. Uhum. Você externar seus sentimentos. É isso? Exatamente. Legal. Esse processo que a gente está tendo aqui de conversa, de falar com as outras pessoas, gente, é muito importante porque quando a gente entra em contato com histórias diferentes do que a gente costuma imaginar, a gente ganha repertório, certo? E esse repertório nos ajuda a construir futuras histórias, nos ajuda a trabalhar também com, por exemplo, eu não gosto de falar sobre padarias, mas existe uma história sobre padaria muito legal. Então, essa história engrandece o meu repertório. Então, é muito importante, certo? A gente vai ter alguns momentos dentro da nossa oficina onde esse movimento vai ser feito, certo? Onde a gente vai externalizar as nossas ideias para que as outras pessoas elas possam ouvir, certo? Então, a gente já falou um pouquinho sobre subtemas. Agora a gente vai dar uma pequena pausa, certo? Para o coffee break que a gente tem. Essa daqui foi a primeira parte, certo? Da oficina. E quando a gente retornar, a gente volta para a segunda parte.